Em outros vídeos, nós vimos duas técnicas de sincronização usadas em sistemas paralelos, que são as variáveis de condição com exclusão mútua e os semáforos. Nesse vídeo, a gente vê uma terceira técnica de programação, que são os monitores, que também são importantes no desenvolvimento de sistemas distribuídos e paralelos, que a gente vai ver aqui agora. Monitores foram desenvolvidos por dois autores, Brint Hansen, em 1972, e pelo Rohr, que propôs uma versão mais detalhada, mais aprimorada do conceito em 1974. Os dois artigos foram publicados na Communications da CM e são hoje considerados clássicos da área de sistemas paralelos distribuídos. O princípio básico por trás de monitores é que eles oferecem, dentro da linguagem em que eles estiverem definidos, uma combinação de uma variável de exclusão mútua com as variáveis de condição, e o importante aqui é que essa mutex e as variáveis de condição são controladas pelo compilador durante a geração de código, simplificando o trabalho do programador que quer gerar a sincronização. Os métodos que forem definidos dentro do monitor são todos eles definidos como se eles tivessem acesso a uma mesma trava de exclusão mútua. Então, na verdade, todo método que está definido dentro de um monitor executa com mutex lock, mutex unlock no início e no final do seu código. Então, com isso, o programador não precisa de ficar preocupando de lembrar de travar e destravar a mutex. Isso é feito automaticamente pelo compilador na hora que ele gera o código. E as variáveis de condição, o usuário pode definir quantas ele quiser associadas com o monitor, e quando eu fizer um wait ou um signal, o compilador vai gerar o código para manipular a mutex que está associada com o monitor e as variáveis de condição que eu defini. Então, vamos ver como é que fica o código de um produtor consumidor usando uma lista, uma fila limitada, né, uma fila circular, para fazer a comunicação usando o monitor. Então, as travas e as condições vão ser manipuladas pelo compilador. Então, eu defini aqui um monitor, que vai ser uma lista, né, implementada no monitor. Eu tenho ali a minha lista e eu vou ter duas condições, que é a fila não cheia e a fila não vazia. Eu vou ter que esperar por elas para poder trabalhar. E os dois métodos que eu vou usar vão ser o get e o put. Para tirar alguma coisa dessa lista, eu tenho que esperar que a lista não esteja vazia. Então, while myList empty, se a lista está vazia, eu tenho que esperar pela condição não vazia. Então, eu vou bloquear aquele processo, ele vai liberar o monitor, né, ele vai liberar a exclusão mútua e, por efeito, vai liberar o monitor como um todo. Quando ele for sinalizado, quando ele puder continuar, quer dizer, a fila não está vazia, ele vai tirar um elemento da fila, vai fazer um get na fila, vai sinalizar que agora a fila não está cheia, se tinha algum processo que estava esperando para poder colocar um elemento na fila, porque a fila podia estar cheia, e vai devolver o elemento que ele acabou de tirar da fila. O put faz basicamente o processo oposto, né? Ele espera enquanto a fila estiver cheia, ele não pode prosseguir. Quando a fila estiver cheia, ele vai esperar por não cheia. Quando ele for liberado para prosseguir, ele vai colocar o elemento na fila com put e vai sinalizar, se tinha alguém esperando pela fila não vazia, ele vai sinalizar que agora a fila não está vazia. Então, esses dois métodos, get e put, do monitor, são executados com exclusão mútua. Eu não posso chamar get se alguém estiver fazendo um put. Eu não posso chamar get se um outro processo já estiver fazendo um get. Aliás, eu posso chamar. Eu vou ser bloqueado e eu não vou conseguir executar enquanto o outro processo estiver executando. Quando o outro processo liberar, aí eu executo. Esse é o princípio básico por trás do monitor nesse caso. O importante agora é a gente entender como que funciona o monitor, né, exclusão mútua, e os waits e signals, como que eles estão relacionados. Na prática, as definições de monitores evoluíram com o tempo. A definição original que foi dada pelo Rohr diz o seguinte: quando a gente faz um signal num processo, ele tem que ser seguido imediatamente pela execução do processo que estava esperando, sem a possibilidade de ninguém entrar no meio do caminho entre o signal
e o processo que estava esperando que vai começar a executar. Então isso quer dizer que tem uma amarração direta ali entre o wait e signal nesse caso. Com o passar do tempo, o pessoal viu que esse tipo de implementação, bom, ela é um pouco mais difícil de fazer e ela gera certas situações que podem ser ruins para o programador. Então, o pessoal evoluiu e nesse outro artigo, que define uma linguagem chamada Mesa, a definição do monitor foi um pouco diferente. Então, em Mesa, quando o processo que está esperando ele é acordado, né, ele é liberado da condição, ele vai ter que readquirir a trava do monitor. Não tem uma garantia de que um outro processo não vai entrar no monitor entre o signal e aquele processo que acabou de ser acordado. Quer dizer, quando você faz o signal, você sinaliza para um outro processo que ele vai poder retornar à execução, mas você continua e aquele processo vai voltar para a fila para entrar no monitor de novo. Ele não ganha o monitor pronto para ele. Para a gente entender isso melhor, o pessoal que trabalha com monitores utiliza muito uma representação visual do que é um monitor. Um conjunto de salinhas que indica como é que os processos evoluem ao longo do tempo. Então, esse é a figura para monitores segundo o funcionamento descrito por Hoare, e esse é o funcionamento descrito pela linguagem Mesa. Nos dois, a gente tem algumas coisas que são comuns. Quando eu tento travar um monitor, né, eu tento executar um método do monitor, eu tenho uma sala de entrada, que é a fila de entrada, onde eu preciso de adquirir a trava de exclusão mútua do monitor para poder entrar. Então, aquilo dali é uma fila, eu vou ter que lidar com ela. Depois que eu passar dessa fila e conseguir a exclusão mútua, então eu estou dentro do monitor. É essa sala grande aí onde eu coloco o código que vai ser executado no meu monitor. Quando eu fizer um wait, eu vou liberar essa sala do monitor e eu vou entrar numa antessala onde eu vou ficar esperando por um signal. As condições do monitor são então essas salas que vão ficar onde vários processos podem entrar esperando pela condição. E no caso do semáforo de Hoare, a gente tem mais uma sala, que é uma salinha que vai ser usada pelo processo que faz o signal, porque a gente viu que para Hoare, quem faz o signal tem que automaticamente liberar o acesso para aquele processo que foi acordado. Então, eu vou ter uma salinha, que é a salinha que quem faz o signal vai entrar nela para liberar o monitor para o processo que estava esperando. Então, para a gente entender melhor o funcionamento dessas duas versões, vamos considerar primeiro a versão do Hoare. Quando um processo quer entrar, ele vai chamar um método do monitor, e se ninguém estiver usando o monitor, ele consegue exclusão mútua e começa a executar o código dentro do monitor. Se ele agora quiser esperar por uma condição, fazer um wait, então ele vai sair do monitor e ficar esperando naquela condição. Quando ele sai, ele libera então o monitor para um outro processo que quiser executar um método monitor, entrar e executar. Se esse novo processo agora vai sinalizar aquela condição que o processo inicial estava esperando, então ele faz a sinalização e entra na salinha, onde ele vai esperar agora o processo que estava fazendo o wait, ganhar o monitor de novo, executar o código que ele quer executar e sair. Quando ele sai, aí o processo que estava esperando pode voltar e terminar o código dele, fazer o que mais ele quiser dentro do monitor até que ele saia. Esse era o modelo de Hoare. No modelo de Mesa, agora, o processo entrar, que chegar primeiro, ganha o monitor, começa a executar o código do monitor, e se ele quiser esperar numa variável, ele vai liberar o monitor e ficar esperando na fila daquela variável de condição. Um outro processo que chegar vai então poder entrar, usar o monitor, e quando ele for fazer a sinalização, que nesse caso costuma ser chamado especialmente de notify, ele vai fazer o notify, mas ele não sai do monitor. Você nota que o que aconteceu foi o processo que estava esperando pela condição, ele é liberado para voltar para a fila de entrada, para a antessala do monitor. Então agora ele está esperando como se ele estivesse tentando pegar a exclusão mútua de novo para poder usar o monitor. Só que o processo que fez o notify ainda está lá dentro do monitor. Ele não pode entrar ainda.
Quando esse processo que fez o notify terminar, é até muito comum que o notify seja a última coisa que um processo faz, mas ele pode resolver fazer outras coisas. Quando ele terminar, ele sai e aí automaticamente ele libera para o processo que estava esperando poder voltar ao monitor. Essas duas diferenças têm alguns impactos na forma como a gente programa com monitores. Mas, para a gente, vamos considerar que, basicamente, a maior parte dos casos a gente vai usar essa semântica de mesa, que é a mais utilizada hoje em dia. Uma última observação sobre monitores é que vocês já podem, inclusive, ter ouvido falar de monitores em Java. Java tem uma implementação de monitores, mas ela é uma implementação limitada. Ela não tem todos os recursos de monitores que a gente viu aqui. Primeiro, não é todo método que está dentro de um monitor que tem exclusão mútua. Você tem que usar a palavra-chave synchronized para dizer que aquele método vai ser executado com exclusão mútua. Então não é o compilador que simplesmente decide que vai ter exclusão mútua. Você tem que indicar quais métodos que vão ter. Além disso, só tem uma variável de condição normalmente associada com o monitor. Você pode até criar outras, mas a amarração com a linguagem não fica perfeita desse caso. Do ponto de vista de operação, a semântica é a mesma de mesa. Então você não tem garantia de ordem na hora que você está executando. Aquela representação visual para Java fica dessa forma. Então você tem a antessala, o processo que pedir para usar o monitor começa a executar o código. Se ele fizer um wait, ele vai para a sala de espera. Quando um outro processo entrar e executar um notify, o processo que estava esperando na sala de espera volta a tentar conseguir a exclusão mútua do monitor. E aí, quando aquele processo que fez o notify sair, o outro processo pode entrar e usar o monitor de novo. Em geral, eu sugiro para vocês não pensar muito nesse monitor de Java como a definição de monitor, porque acaba gerando um pouco de confusão. Monitor, do ponto de vista da teoria, que pode inclusive ser pedida em concursos e provas em geral, é aquele lá definido por OR e mesa. Tem que saber qual a semântica que você está usando. Monitor de Java é um subconjunto, vamos dizer assim, daquela definição. Em Java, então, o código fica dessa forma aqui. Eu defino lá a classe myMonitor. Já toda a classe já define o monitor automaticamente. Você pode usar ou não. Aí eu defini aqui a lista. E o meu método get vai ser synchronized para dizer que ele tem exclusão mútua. Nesse caso aqui, para simplificar, eu estou implementando uma fila sem limite superior. Então, eu só estou testando se ela não está vazia. Então, no caso do get, eu tenho que esperar pela condição de vazia. Como só tem uma variável de condição definida por padrão junto com o monitor, eu só tenho que fazer o wait. O wait dentro do monitor, eu estou esperando pela condição que é a padrão do monitor. Depois que eu for liberado, eu faço o elemento, pego o elemento, anoto que ele não está mais disponível e retorno aquele elemento. Do outro lado, quando eu vou fazer o put, eu vou colocar o elemento na lista e vou fazer o notify para avisar se tiver alguém esperando pela condição do outro lado. Esses são os conceitos principais associados com monitores. Como eu mencionei, não é um tipo de recurso que é encontrado na maior parte das linguagens exatamente como ele foi definido originalmente, mas é um conceito que é importante a gente entender, primeiro, por conta da teoria de organizar as nossas abstrações, o jeito de pensar quando a gente está programando paralelo, porque nunca se sabe, né, quando a gente vai ter a próxima linguagem aí que pode voltar a ter monitores como um princípio de programação importante.